Bom dia, pessoal. Natália, CBH Paropeba. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aníbal, Bom dia, bom bem-vindo. dia. Vou te Tudo ligar, não bom? esqueci não. Não, mas nós estamos dentro do planejamento. Ah, Você, então tá bom. você voltou essa semana, certo? Ótimo. Flávio, Bom dia, Chiquinho. vereador Gringo, Aníbal. Natália, de GCaba. Bom dia, Tudo bem? tudo jóia, e vocês? Tudo bem. Viviane, Bom dia, pessoal. Paraupeba, hoje está aí, bem representado. Estamos aí. Eu morrendo de vergonha, você acredita que do doce e do Velhas não vem ninguém. Eu vou te contar um negócio. Eu vou reforçá-la com eles. Ô, Simone, a gente tem coro aí? Temos já, acho que. Então, ótimo. Ô, Flávio, não, eu vou fazer a chamada e eu justifico aqui. Vamos lá, a chamada. Já está transmitindo, Simone? Sim. Então tá. Pela Secretaria de Meio Ambiente, estou presente. Suplente, Luciano. Luciano. Está sem microfone, Luciano? Então, Você está catando lá, né? mas eu declaro ele empossado também, ele está aqui conosco. Pela Secretaria de Obras, Maria Tereza. Suplente, Carlos Henrique Araújo. Pela Secretaria de Saúde, Dalvan. Justificou a ausência. Gisele Cristina, suplente, também justificou a ausência. Pela Universidade Federal de Ouro Preto, declara empossado Aníbal Santiago. Está presente conosco. Presente. Pelo IFMG, Adriano Rodolfo Martins Moreira. Suplente, Lucas Carvalho Coelho. Pela Câmara Municipal de Ouro Preto, Ricardo Júlio Correia, Gringo. Gringo. Ele está ausente aqui na live, aqui, mas... Tudo assim. Acho que levantou a mão ali. Então, declaro empossado também, vereador Gringo. Bem-vindo. Suplente, o Emerson Rodrigues Lúcio. Pela Saneouro, Evaristo Belino dos Santos. Suplente, Cláudio Luiz Santos Mendes. Pela FAMOP, Flávio Andrade. Presente. Presente.
Pela APAOP, Eduardo Evangelista Ferreira. Benito Silva Guimarães. Pela entidade catadora de materiais recicláveis, Maria das Graças Santos. Eliette Paula Pimentel. Pela Associação Comercial de Ouro Preto, Ana José Reis. João Carlos Martins. Pelo CBH Velhas, Raimundo Pacheco Sá Barreto Neto. Pelo CBH Rio Doce, Anderson Jesus de Paula. Pelo CBH Paraupeba, Viviane das Graças Rodrigues Pires. Presente. Suplente, Natália de Vasconcelos. Presente. Presente. Tem quórum, Simone? Temos. Então, declaro aberta a nossa primeira reunião extraordinária do mandato 2026 a 2028, realizando nesse dia 29 de julho, começando às 10h11, com previsão de término a meio-dia e 11. E vamos à pauta. Antes da pauta, só queria esclarecer uma questão. Essa reunião foi chamada extraordinária, Flávio, porque a gente tinha essa pendência. Estou falando para o Flávio porque ele estava na última reunião, viu, gente? Flávio Viviane, porque a gente tinha uma pendência com relação ao plano de saneamento, né, que a gente quer, quanto antes, dar caminho para ele. E a nossa ordinária, a gente vai seguir aquela agenda de convidar o representante da ABS para falar sobre a questão da regionalização do saneamento. Só estou esperando ele me devolver com a data, a gente segue com esse cronograma aqui. Então, só para informar a todos essa questão, agradecer a presença aí dos novos conselheiros que tomaram posse, e vamos à pauta. Nós já verificamos quórum, passamos então à apresentação da documentação referente à revisão do plano de saneamento de Ouro Preto para apreciação e manifestação dos conselheiros. Com a palavra, o coordenador do trabalho, sendo o gestor do contrato aqui do Consane, o engenheiro Luciano Pereira. Luciano, pode ser 20 minutos para pagar por mais 10? Ixi, está com problema de áudio, né? Luciano? Então, podemos ir ao segundo ponto de pauta, que é a revisão do nosso regimento? Vamos, então, colocar esse ponto em discussão. Vamos lá. Abro a palavra aos conselheiros. Conselheiro Flávio Andrade. Presidente, bom dia a todos os conselheiros. Eu li a proposta que foi encaminhada, presidente. Com todo respeito aos advogados, parece que foi feita por um advogado, essa proposta da revisão da minuta. Não sei se os conselheiros conseguiram ver. Vou falar mais uma vez, com todo respeito a quem fez, os advogados, está bordada demais da conta e está repetindo muito a lei municipal. Dos conselhos todos que eu participei, eu procurei sempre sugerir ou trabalhar para que o regimento fosse uma coisa bem enxuta, que dissesse respeito ao funcionamento do conselho. Muitos pontos dessa proposta aqui repete a lei. Eu vou falar mais uma vez, bordada, com todo respeito, não sei se entendem, mas fala em pessoalidade, repete coisa da Constituição. Então, eu consulto o presidente, quem fez essa minuta, como é que foi feita, para poder seguir a discussão, presidente. Então, Flávio, a minuta foi feita acolhendo aqui algumas questões, né, construídas sempre em acordo com a Casa dos Conselhos, mas foi feita pela nossa secretária executiva, Simone. O que eu proponho, então? A gente criar um grupo de trabalho, onde a gente possa refletir. A Simone quer se manifestar também, passar para ela primeiro. Vai lá, Simone. Essa revisão foi feita em parceria com a Silvana, da Casa dos Conselhos, porque nós estávamos tendo alguns problemas técnicos, tivemos com outros conselhos que geraram problemas com o Ministério Público, porque não estava definido
exatamente no regimento e tivemos outros problemas. Então, por isso que eles foram incluídos, porque eles foram considerados casos omissos. Então, eles estão sendo abordados nessa minuta, tanto nessa como nos outros conselhos, vindo de uma demanda do Ministério Público, de atendimento ao Ministério Público. Por isso que ele está bem detalhado, para não deixar nenhuma brecha constitucional. Ô, Flávio, então, a gente tem sido questionado, inclusive o Fundo de Meio Ambiente, a gente está respondendo algumas questões, sabe, de normativa mesmo, do ponto de vista de questionamento do MP. Então, por isso que houve essa proposta. Eu acho que tem coisas muito técnicas mesmo, mas a gente pode tentar achar, às vezes, outro termo, né, para falar a mesma coisa, mas dá cabo, né, com esse entendimento, a gente deixar o máximo possível as questões bem esclarecidas, até porque esse conselho ele vai ser depois conselho gestor do Fundo de Saneamento também, né, que é um fundo deliberativo. E ele é um conselho deliberativo. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essas questões bem fortalecidas, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da transparência e da acessibilidade textual também, que eu acho que é importante, né, que você está colocando, eu acho que a gente caminha nessa linha. Passar a palavra para o Flávio, enquanto isso, Simone, o gringo está pedindo para adicionar pelo celular. Já está autorizado. Ok. Presidente, é isso, eu acho que tem que ter essa preocupação mesmo, eu volto a falar. Eu sempre propus nos conselhos que eu trabalhei que o regimento não repetisse o que está na lei. Eu acho que isso aí é complicar um bocado, né? O regimento, volto a falar, para mim, é o funcionamento do conselho. É a minha visão, né? Não quer dizer que tem que ser assim, não. Então, a minha proposta é que ele fosse simplificado, claro, sem comprometer o que foi, né, orientado pela questão jurídica, mas que ele fosse simplificado. Nós estamos revendo agora o regimento Compatre, procurando fazer da maneira mais enxuta possível, mas, por exemplo, detalhando como é que o Compatre define tombamento, porque não tinha no Compatre, não tinha isso, que é uma das atribuições, né, principais do Conselho de Patrimônio, que faz o tombamento de registro de bens imóveis, de bens imóveis e imóveis. Então, isso nós colocamos no regimento agora de maneira bem detalhada. Então, volto a falar, acho que esse não é o ponto mais importante da nossa conversa, mas a proposta minha sempre foi de simplificar, não repetir a lei, isso que eu penso. Ô, Flávio, o que você acha? Eu concordo com você também. Se a gente fizer assim, a gente dá uma enxugada, dá uma rastreada em tudo aquilo que está previsto na lei. E o que não tiver, a gente permanece. E aí eu queria propor, de repente, que a gente vai ter uma reunião ordinária em breve, de repente, criar uma comissão aqui. Eu queria sugerir, por exemplo, se aceitar, a Viviane e você, a gente faz essa proposta, dá uma enxugada, remete a vocês e traz novamente ao plenário. Tudo bem? Claro, estou à disposição, presidente. Você Estou de aceita, acordo. Vivi, fazer parte? Concordo, aceito sim. Mais alguém, gente? Não vou falar com você, Aníbal, porque eu sei que sua agenda aí semana que vem começa a ficar uma loucura na foto aí, né? Quem que faria a simplificação, presidente? A proposta? A gente enviaria para vocês dois, já retirando, a Simone vai retirar tudo que está previsto contido na lei, fazer esse enxugamento, já enviar para vocês, vocês nos dão uma devolutiva e a gente fecha isso e devolve aos conselheiros. Pode ser? Eu estou de acordo e quero contribuir. Obrigado. Ótimo. Então, fica Também estou definido de assim acordo. esse ponto de pauta. Luciano já tem condições técnicas aí? Eu acho até que ele caiu, presidente. Me dá 2 minutos que eu vou ver isso aqui. Só um instante que ele está conectando o meu notebook aqui, que o notebook deu do problema, mas já vamos transmitir.
Pessoal, então, ok, Luciano fez a adaptação aqui. Vai falar desse situante. Com a palavra, então, o engenheiro Luciano Pereira, gestor do contrato da revisão do plano. Luciano, 20 minutos, programa por mais 10, tudo bem? Pode. Ok. Tá ouvindo bem? Sim. Então, muito bem. Desculpa aí os problemas técnicos iniciais. Preparei a sala ali com 2 telas para ficar um negócio legal, mas não deu certo. Mas vamos aqui para o que está valendo. Muito bem, né? Então, minha incumbência aqui, pessoal, é passar para vocês aí, que, inclusive, novos conselheiros, né? O que decorreu nesse projeto, né, de revisão do Plano Municipal de Saneamento, né? E nós estamos aqui cumprindo essa premissa de dispor para a apreciação do Conselho Municipal de Saneamento, ok? Então, o que a gente tem nesse conteúdo aqui, além do Plano Municipal de Saneamento propriamente, da revisão, também o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é uma das novidades, né, desse projeto. A gente ainda não tinha o Plano Municipal e agora a gente intenta tê-lo. Não está passando aqui, Simone. Agora sim. Bom, objetivo aqui, para que a gente vá acompanhando com mais facilidade, a minha proposta é que eu diga para vocês o que está sendo apreciado, né, que a gente consiga responder por que está sendo apreciado e por que é necessário, né, que a gente tenha esse processo e a conclusão dele, tá bom? Então, sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, a gente tem aí uma citação do Moraes, né, Luiz Moraes, que é um dos que participou, né, das fundamentações da Lei 11.445, né, então ele reforça, né, ele expõe essa perspectiva estratégica que o Plano Municipal de Saneamento Básico tem que cumprir, né. A gente, só para efeito histórico, né, a primeira elaboração, o plano que a gente está vigente, né, foi feito lá entre 2013 e 2016, na verdade a lei foi publicada em 2014, depois foi publicada em 2016, esse descompasso a gente não entende muito bem por que ocorreu dessa forma, mas o fato é que a lei está vigindo, né, do plano de saneamento, e a cada 10 anos ele precisa estar sendo revisado, né. Os princípios, né, que norteiam, né, a elaboração e também a revisão do plano de saneamento é a constatação da realidade, nós estamos falando do momento atual, o alerta, né, que é o ponto de atenção, né, os pontos de atenção, onde que a gente vai analisar projeções, expectativas, as alternativas, cenários e abordagem do diagnóstico propriamente que a gente, no processo, constatar. E depois a gente vai ter, no caso, as diretrizes, né, importante, eu vou estar sempre frisando isso no decorrer da apresentação, para que não tenha dúvidas, né, nós estamos tratando Sim. do nível estratégico. Positivo? Alguém quer manifestar aí, pessoal? Desculpa. Desculpa, eu que falei errado aqui, viu, gente? Então, sigamos. Beleza. Muito bem, né? Continuando essa ideia, esse panorama, né, sobre plano de saneamento básico, né? Essa revisão, ela teve lá seus fundamentos, né, as referências para a construção dele, né, para a revisão, é o termo de referência da FUNASA, né, que sustenta aí uma grande parte dos planos de saneamento básico que são feitos Brasil afora, né. Então, essa daí que está na tela é uma sequência, eu estou, né, inteirando vocês, né, de repente tem pessoas que não possam, talvez, ter contato ainda com essa questão de plano de saneamento, né. Então, essa sequência é típica de um instrumento de planejamento estratégico, né, nós temos diagnóstico, prognóstico, programas, projetos e ações, o programa de execução, os indicadores e os sistemas de informação. Pessoal, se vocês puderem, só para não... Agradeço, viu? Muito bem. Então, frisando aí novamente que a gente está trabalhando no nível estratégico, tá bom? Oi? Não está passando lá? A gente está parado na tela inicial, é isso mesmo? Não, já estou avançando já. Então, você pode dar sair e voltar, por favor? Vou tentar aqui, só um instante. Aí, ó, agora passou. Agora está sobre o plano de saneamento. Tá, desse modo de exibição, vocês estão conseguindo
ver os slides ou não? Não passa. Agora sim. Dá para ver, Luciano. Tá pequenininho, mas dá para ver. Agora está sobre o plano de saneamento. É possível seguir assim, então? Por mim, tudo Aqui bem? dá para ver. Sim. Dá pra ver. Então, perfeito. Então, retomando aqui o slide que fala, né, da sequência típica de um instrumento, né, de planejamento estratégico, é o que está na tela, nesse fluxograma, e foi exatamente aí o fluxograma que nós procuramos seguir para que a gente tivesse a revisão do plano, tá bom? Bom, então, objetivamente falando de revisão de plano de saneamento, né, o que caracteriza esse planejamento estratégico é que a gente precisa ter, pós-documento completo, né, concluído, uma visão de longo prazo, para a premissa para plano de saneamento é 20 anos, tá? Ele precisa ter claro lá o estabelecimento das metas graduais ao longo desses 20 anos, né, imediato, curto, médio e longo prazo, né, precisa ter o delineamento, né, de prioridade dos investimentos, precisa orientar o CAPEX e OPEX, né, no caso CAPEX a gente está falando dos investimentos que serão realizados, e OPEX é os custos, né, e os insumos e a atividade operacional para a construção e universalização do plano de saneamento, e orientar também propriamente a universalização conforme Lei 11.445 e Lei 14.026. Então, o que o município tem e está em vigência no momento, né? A gente tem em vigência a Lei 934, que é propriamente a política municipal de saneamento básico, né? Inclusive, ela veio reformular o Conselho Municipal de Saneamento Básico e também criar o Fundo Municipal de Saneamento Básico, seção adentro. A gente tem a Lei 11.126, que trata sobre a regulamentação da prestação de serviço de saneamento, no caso de água e esgotamento sanitário, né? Hoje, o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é regulado, no caso, pela Arisb, né? Aí a gente tem um convênio, a gente tem um contrato de concessão, a gente tem a Lei Complementar 82/2023, né? Que trata da criação da SAMAI, onde lá está locada, né, vamos dizer assim, a gestão do contrato, né? A gente tem contratos administrativos, né? Os vários, né? Por exemplo, de resíduos sólidos com a Quanto, União Recicláveis, no caso da destinação, tem os contratos administrativos dos investimentos sem drenagem, e por aí vai, né? E tem a Lei 1.246, que trata da gestão integrada de resíduos sólidos no âmbito intermunicipal, consorciado, né? Lá junto ao Sinvalp, né? Então, só para já dizer aqui, a gente tem essa perspectiva estratégica do ponto de vista regional, mas a gente não tem propriamente do município, então aqui nós teremos, né, se aprovado por vocês aqui no Comusa, né, se houver consenso sobre esse projeto, o plano municipal integrado de resíduos sólidos, dentro do limite do município, no caso, tá? Então, nós já temos, né, e foi colocado, inclusive, para a apreciação dos senhores, né, os produtos do plano de saneamento, depois desse longo processo, né, de quase 2 anos de projeto, né, mas a gente tem, então, os produtos de 1 a 8, né, conforme estão aí listados na tela. Eu destaco aí o produto 3, que é o relatório dos programas, projetos e ações. Para mim, esse minha perspectiva aqui, meu juízo, é de que esse é o produto fundamental do plano, do ponto de vista do que fazer, né, e é nele que eu acho que a gente tem que referenciar, se a gente conseguir atender esse produto 3, é nele que a gente vai conseguir enxergar a universalização propriamente do serviço, propriamente, né. Os produtos 5 e 6, eu dei um destaque para eles, que eu entendo que é onde que ao longo desses anos, o município mais ficou devendo, vamos dizer assim, sobre pendente no sentido de construir, né, porque o nosso sistema de informação, ele ainda não existe propriamente, né, e os mecanismos de procedimentos para avaliação sistemática têm sido aplicados muito difusamente, às vezes a gente analisa alguma coisa ou outra esporadicamente, no caso a Arisb, como reguladora, ela se sustenta alguns dos seus documentos baseado em mecanismos desse jeito, mas só que a gente não tem nada centralizado, vamos dizer assim, tá? E é importante que a gente consiga fazer isso. O sistema de informação, a gente tem aqui na Secretaria já algum desenvolvimento, eu propriamente acabei assumindo um pouco essa
até pelo interesse no tema, né, iniciei aqui a construção via Power BI de alguma coisa nesse sentido, e tive uma conversa breve aí com o professor Aníbal aí no decorrer de umas semanas aí. Parece que a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu estou bastante ansioso para que a gente fale sobre esse assunto aí, envolvendo a universidade. É um spoiler aí, tomara que dê certo, se for isso mesmo, né, professor Aníbal? Você me corrija se eu estiver errado. É esse mesmo caminho. Então, beleza. Então, a síntese dessa prosa toda, né, é que a gente teve o diagnóstico para dizer onde que nós estamos, né, constatação, como eu falei lá inicialmente. Prognóstico é para onde precisamos ir, as projeções a considerar. Então, nós temos isso, né, já realizado. Os programas, projetos de ações é o que precisa ser feito. Então, hoje a gente tem esse entendimento. A contingência correspondendo às crises, sistema de informação, que é isso que eu acabei de falar aqui, a gente precisa estar monitorando, ver os avanços, né, e por aí vai. E a grande novidade aí é a questão do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Hoje a gente obteve essa ferramenta, inclusive um ponto a destacar é que a gente fez pela primeira vez aí, né, do ponto de vista de dado primário, tivemos gravimetria aqui no município de Ouro Preto, e ela inclusive consta desse documento, tá? Bom, eu acho importante estar sempre frisando, para não alimentar a expectativa dos conselheiros e também da população com relação ao que é esse plano. Então, é importante dizer que ele não é um projeto executivo, ele não vai definir se Maeta vai ser o ASB, vai ser Cefic, se vai ter elevador, né? Não é essa a ideia de planejamento estratégico, né? Embora ele acabe avançando para algumas coisas com mais detalhe, esse, no caso da revisão, não é esse o objetivo, tá? Até pela premissa do entendimento de quem conversa sobre o assunto e quem propôs o assunto na 11445, ele não é ferramenta executiva, tá? Então, ele não é um cronograma imediato de obras, ele não é uma revisão contratual, aí, no caso do município de Ouro Preto, que tem a concessão, ele não é um orçamento detalhado fechado, né? Ele não é uma minúcia de como vai acontecer as coisas em cada localidade do município, tá? Um Então, negócio com validação de motorização. Alguém quer fazer alguma interpelação ou não? Luciano, perdão, meu microfone está aberto aqui, foi mal. Tá bom. Sigamos, então. Tá? Bom, aí, também para a construção do plano, né, não é o plano em si também, um papel lá com informações, ele precisa conversar, né, com com legislação, ele precisa conversar com o planejamento do município de um modo geral, né, então a gente adotou algumas premissas, né, então fizemos um esforço para que a gente pudesse convergir nas várias inter-relações, né, desse plano de saneamento, né, a correspondência com o diagnóstico, né, a compatibilidade territorial, nós temos aí o plano diretor em revisão, então a gente precisava ali ter uma afinidade, vamos dizer assim, inclusive o plano diretor, assim que foi lá o seu projeto, né, onde que o pessoal foi às comunidades para definir ali, para buscar nas pessoas quais eram os eixos mais, que deveriam ter mais destaque, né, se não me engano, o saneamento esteve em terceiro, então a gente buscou essas informações lá dentro, bebeu nessa fonte da revisão do plano diretor também, para a gente poder ter o nosso plano de saneamento aí compatibilizado, né, aí falando sobre também as coerências normativas, falando no nível federal, nível municipal, nível estadual, o contrato de concessão também é uma premissa que, obviamente, está ali, conversando com o plano, a adequação estratégica, né, de modo que a gente não fizesse um descarte total daquilo que foi proposto lá em 2013, a gente precisava ter uma passagem de bastão, né, do plano que está vigindo para o plano que está agora revisado, né, e também um detalhe importante, premissa, é a viabilidade institucional, né, porque a gente tem aí vigindo já 2026, 2029, né, a gente tem o PPA, a gente tem a LDO, a gente tem a LOA já acontecendo no município, tá bom? Muito bem. E quem esteve envolvido, né, nesse processo, com alguns percalços, algumas demoras de constituição, né, de comitê de acompanhamento e tudo mais, né, a gente teve alguns problemas, inclusive isso implicou bastante no tempo de construção do plano, mas, enfim, houve participação e esses foram os atores que estiveram aí envolvidos. A sociedade, né, de um modo geral,
através dos comitês de acompanhamento, inclusive o Comusa é um conselho que tem cadeira no comitê, teve cadeira no comitê de acompanhamento, né? Obviamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, o município é o titular de serviço, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o agente destacado para essa incumbência da revisão do plano de saneamento. O Poder Público também esteve presente, né, no caso, no comitê de acompanhamento, através de várias secretarias, o Consane, que foi o editor, mais propriamente o editor do plano, né, e também, obviamente, colocou ali a sua expertise para que a gente pudesse obedecer, né, as premissas do termo de referência da FUNASA, que do ponto de vista de construção, né, vamos dizer assim, de template, vamos dizer assim, um termo de referência da FUNASA, e o Consane nos trouxe ele, e ele foi bastante útil nesse processo, e o Comusa, de novo, né, esteve aí no comitê de acompanhamento, mas ele também é essa instância, onde que a gente está conversando aqui agora, como ator no processo, né. Bom, isso repete um pouco ali um dos slides que eu passei, né? Mas é importante a gente estar dizendo que na caracterização do diagnóstico a gente teve que estudar, né, os eixos já que são de praxe da questão do saneamento, né? E além desses 4 aí também um eixo transversal que trata da questão institucional, que eu não coloquei no slide não, mas também é importante. O prognóstico, né? Ele aborda soluções técnicas, faz projeções populacionais, né, projeções de demanda. É importante dizer que são, no caso das soluções técnicas, abordagens preliminares, né, ou seja, a gente não está definindo o que vai ser, se vai ser o árabe, se vai ser lagoa de estabilização, essas coisas, a gente não discutir esse mérito aqui, porque precisa de estudo mais aprofundado para a definição dessas soluções, né. Então, ó, para efeito do abastecimento de água, eu estava falando sobre os programas de projetos e ações, que é o cerne da questão do plano de saneamento. É importante que a gente tenha isso bem estruturado para olhar para aquilo lá e dizer o que nós cumprimos, o que nós não cumprimos, né? Então, a gente olhou para quais horizontes, né? A ampliação da cobertura de atendimento, embora o município já tenha um nível bastante satisfatório, né? Regularização dos sistemas existentes, isso é muito importante, o plano olhou para isso, porque hoje o abastecimento de água ele se apoia muito mais na regularização, ou seja, na continuidade operacional, e isso era uma premissa lá do primeiro plano e é agora também, né, continua sendo, que a gente, as intermitências, né, não sei se todo mundo lembra, aí faltava água 2 dias, depois tinha que alternância, então isso tem sido diminuído, fundamentado na ideia do plano, que é a continuidade operacional, tá bom? Implantação de sistemas e microsistemas, a gente está falando também, inclusive, nesse caso da zona rural, e também uma preocupação muito grande com a questão da qualidade da água, tá? Esgotamento sanitário, como a gente tem nada ou muito pouco, né, principalmente na questão do tratamento de água, obviamente, as estratégias, elas teriam que ir de encontro, né, à construção de estações de tratamento de esgoto, né, de interceptores, né, implantações de soluções individuais, né, hoje o município tem uma implantação interessante aqui na região em parceria com os comitês, o comitê, no caso do Rio das Velhas, né, uma implantação de soluções individuais ali na região de engenho d'água e tudo mais, né, e até para voltar uma questão aqui atrás, também no sentido do abastecimento de água, a gente tem aí também uma ação da SAMAI na perfuração de poço, né, engenheiro Correia foi atendida, engenho d'água, desculpa, foi atendido aí há pouco tempo, então o plano, ele alcança essas proposições também, e outros itens trata aí da questão do esgoto, mas com destaque para essa questão propriamente da construção das estações de tratamento de Ouro Preto é incipiente nesse quesito, né? No manejo de resíduos sólidos, as principais estratégias que foram visadas, né, vamos dizer assim, para a construção e revisão do plano, é a implantação de pontos de apoio para entrega voluntária, ampliação da educação ambiental, logística de coleta adaptada. Hoje a gente tem em andamento aqui na Secretaria uma proposição de repaginação aí da coleta seletiva, né, um trabalho feito aí com a participação do diretor de qualidade, né, o Pedro, e mais a equipe toda está envolvida também na construção de um planejamento mais a longo prazo, né, para a questão da coleta seletiva. A gente está, inclusive, ousando dizer que pode ser um plano diretor de coleta seletiva, tudo desdobramento aí da questão da revisão do plano, embora ele não está aprovado, a gente procura estar se mexendo aí, né, e os desdobramentos que
o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado naturalmente terá, né, que é essa novidade da revisão do plano. Agora, acoplada a ele, a gente tem o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, então, nos ajudará, né, para as nossas estratégias de atender a universalização no quesito manejo de resíduos sólidos. O item de drenagem urbana, obviamente, também presente, né, e onde que a gente tem como estratégias mapeamento e diagnóstico de áreas suscetíveis à erosão, com apoio muito grande no nosso Plano Municipal de Gestão de Riscos, né, manutenção e adequação de dispositivos de drenagem, que é a praxe, a gente colocar tudo funcionando, né, para que não tenhamos problemas, integração da drenagem com o planejamento territorial, né, implementação de medidas de controle de processos erosivos, né, a drenagem acaba, ela parece simples, mas não é simples, acaba tendo um destaque pequeno no cenário de planejamento, né, mas aí as ações lá do plano, elas estão bem sustentadas, e se conseguimos, dentro do programa Projetos de Ações, executar o que for necessário, certamente a gente terá, nesse horizonte de 20 anos, sucesso com relação a esse item também, que, inclusive, merece mais destaque, e às vezes a gente não dá destaque para ele. Bom, eu falava de um eixo transversal, né, que é a questão dos processos institucionais. Digo transversal porque ele vai inferir, vamos dizer assim, né, nos outros 4 eixos, né, e vai fazer a gente olhar para a questão da governança, né, dessa questão do plano de saneamento, de uma maneira melhor linkada, vinculada, vamos dizer assim, né? Então esse mecanismo ele ficará ali dentro das articulações para que a gente consiga viabilizar o plano como um todo, né? Então tem ações institucionais que serão, que são previstas, né? Fortalecimento da capacidade institucional do município, né? O município tem uma atuação importante, inclusive, junto aos comitês de bacia. Eu acho que isso também é uma premissa que vai de encontro ao que está no plano, né? Estruturação de mecanismos de planejamento e monitoramento, né? Esse fortalecimento, inclusive, vai lá de acordo com o que a gente falava, os sistemas de avaliação, né? Que a gente precisa colocar dentro desse cenário aqui para fazer funcionar bem nossos processos institucionais, questão da transparência e tudo mais. Integração entre políticas de saneamento e meio ambiente e planejamento urbano, entre outras coisas, né? Aqui eu dei um destaque aqui para a questão dos órgãos reguladores institucionais, é uma coisa que o município precisa realmente estar sempre atento, né? E na questão dos resíduos sólidos, a gente precisa ter uma atenção nesse item, e também está presente dentro da revisão esses argumentos. Tá. Bom, eu vou responder agora porque... Quer dizer alguma coisa? Não? Tá. Às vezes alguém coloca alguma coisa no WhatsApp aí, precisa, já que eu não estou sabendo como que está o tempo, né? Mas, enfim, por que está sendo apreciado? Então, a gente vai recorrer ao artigo 29 e os incisos 2, 4 e 6, né, da Lei 934 de 2014, né, que coloca o Comusa, né, que estamos aqui hoje nessa instância, né, coloca o Comusa em condição de acompanhar e fiscalizar a execução do Plano de Saneamento Básico, emitir pareceres sobre a proposta de alteração do plano municipal, né, e deliberar sobre os projetos e leis de interesse da política de saneamento municipal. Eu queria retomar, de alguma maneira, que eu acho que o encaminhamento pós essa reunião seria, talvez, uma emissão de um parecer, né, do Comusa sobre a revisão do plano. Então, é isso que a gente gostaria dos senhores aí, para efeito de a gente confirmar, né, o nosso projeto como sendo um projeto viável e que realmente vai poder subsidiar, né, a política de saneamento do município, tá certo? Então, essa aí é a resposta de por que isso está sendo apreciado aqui, né? Faço até menção aí ao Flávio Andrade, que mandou algumas mensagens para mim, dizendo, olha, Luciano, precisa que seja feito, falando positivo, de acordo, e a gente tem que cumprir realmente isso, viu? Obrigado, viu, Flávio, por essa cobrança, e o resultado é o que a gente está conversando aqui agora. Muito bem. E o porquê é necessário, né? O plano, e por que é necessário que a gente passe por esse processo todo, inclusive da participação social, né? É uma exigência da Lei 11.445, né? A gente, desde que a gente tem esse instrumento vigente e bem consolidado, viabiliza o acesso a recursos, né?
é um facilitador do planejamento integrado, né, e para fazer essa ponte, vamos dizer assim, entre o nível estratégico para o executivo, e trata-se também de um instrumento, obviamente, de organização institucional. Ok. Bom, as premissas, no caso, metas, né, são essas que muitos de nós aqui que estamos conversando aqui já conhecemos, né, a gente quer, né, e objetivo que 99% da população tenha acesso integral à água potável em 2033, 90% do esgoto coletado seja tratado em 2033, né, que as metas estejam claras, progressivas, monitoráveis, a gente tem isso, né, as premissas foram desenvolvidas nesse sentido, né, que a gente tivesse ações de imediato, curto, médio e longo prazo. Positivo, mais 10 minutos eu tenho, né? Que a gente tenha, isso é um artigo, uma questão importante, pessoal, que a gente precisa prezar, e a gente conta com o apoio, inclusive, de um conselho para poder esclarecer para a comunidade. Sustentabilidade econômica e financeira é uma discussão, é um item que não fica fora dessa discussão, desse cenário de viabilidade do saneamento e universalização dele, não, né? Muito bem. Para a questão de drenagem, eu dei destaque, não há metas numéricas, como tem para água e para esgoto, não há metas numéricas, nem para drenagem, nem para manejo de resíduos sólidos. Mas a lei, né, de 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, e a lei 11.445, né, elas trazem ali as metas ambientais e de gestão, por exemplo, erradicação, no caso de resíduos sólidos, né, erradicação dos lixões, né, então elas falam nesse sentido, e o plano procurou, dentro das suas propostas de programas, projetos e ações, atender essas legislações aí que estão na tela, tá bom? Uma coisa que eu acho fantástico, se vocês me permitem, que os recursos desprendidos no projeto de revisão são recursos quase que próprios da prefeitura. A gente tem um contrato de rateio, e, dentre outras coisas, o Consane atendeu até hoje, aí, vamos dizer, por exemplo, o plano de Mata Atlântica, alguma coisa no plano de mudanças climáticas. Então, a gente tem um contrato de rateio, onde o município paga uma parcela para o Consane, e aí aquela estrutura do Consane fica ali, trabalhando em várias frentes aí no município de Ouro Preto, né, inclusive o plano de saneamento foi uma frente que o pessoal trabalhou com a gente, e a gente imbuiu também, ou colocou dentro desse circuito, pessoal próprio, infraestrutura e logística da própria Secretaria de Meio Ambiente, da própria prefeitura, né. Por exemplo, lá no plano que a gente fez da outra vez, se não me engano, ele custou da ordem de 700 e poucos mil reais, isso lá em 2012, 2013, né, e hoje a gente conseguiu realizar essa tarefa ou está conseguindo, né, vai depender da aprovação dos senhores, mas a gente tem essa tarefa aí já adiantada, em fase de cumprir, com praticamente recurso próprio da prefeitura, ou seja, muito mais em conta para a prefeitura municipal de Ouro Preto, tá? Bom, esses são os relatórios síntese, né, os quadros de investimento para esses horizontes, né, de imediato, médio, curto, médio e longo prazo, né, esses detalhamentos vão estar lá desdobrados no plano de saneamento em ações específicas, né, mas aí eu trago esses valores, porque eu acho que é importante que o conselheiro tenha ideia, né, do que o município terá de investir, né, tem que estar disponível para investimento no município, para a universalização do plano de saneamento, tá? Então, esse aí é o quadro que revela valores para as ações imediatas, tá? Esse é o quadro que revela valores, né, distribuído por eixo para ações de curto prazo. Esse é o quadro, todos eles estarão disponíveis lá dentro bastante conteúdo lá no plano, mas eu entendo que esses aí já são uma informação que facilita o trabalho de vocês, tá? Investimento estimado para médio prazo, esse é o quadro, tá bom? Esse é o quadro para ações contínuas, eu chamo ações contínuas, a gente chamou, né, foi ter uma mudança de conceito, de juízo, de análise do primeiro plano para esse plano, porque a gente tinha muitas ações que elas são de interface de OPEX e CAPEX, né? Na verdade, são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, mediante demanda, e dá uma ideia de ser operacional, mas também a gente pode entender como investimento. Então, são ações contínuas ao longo dos 20 anos, vamos dizer assim. Então, esses valores que estão aí são valores a serem tratados anualmente,
tá? Então é importante a gente olhar para esses valores aí, que dá uma ideia de OPEX, né, porque é ano a ano, né, mas só que trata de substituição de redes, por exemplo, algumas coisas desse tipo. Vai estar melhor detalhado lá no plano. Então, o valor de investimento a ser realizado anualmente. Importante atenção a esse item, tá? Muito bem. Nós fizemos aqui, para efeito de, que é uma dúvida que ocorreu em algumas reuniões aí, então decidimos, né, que a gente analisasse PPA e LOA e fizesse alguma integração com eles e transmitisse nessa apresentação se o município, se o plano, né, se a revisão conversa com as oportunidades executáveis, né, vamos dizer assim, compatíveis com esses instrumentos do município, né, e no caso a gente chegou a uma conclusão que, conforme está aí nessa tabela, nesse quadro, né, vamos dizer assim, né, que mediante as rubricas que estão aí, a gente tem sempre compatibilidade e execuibilidade, tá? O importante é dizer também que o que é competência do contrato de concessão certamente vai estar fora, né, desses programas, porque é lá dentro da estrutura institucional, organizacional e de desembolso, tudo lá da concessionária, né? A gente concedeu o serviço, né? Mas o plano traz lá as expectativas de investimento que ela deverá fazer para a universalização do serviço, no caso de água e esgoto, ok? Então, aí, no caso aqui na primeira tela, nós temos, né, aquilo que é referente à parte institucional, né, depois, com relação a resíduos sólidos, tá certo? Né, então, retornou nessa análise nossa como compatível e executável, tá? E a parte de drenagem urbana, voltando a dizer que a questão de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a gente deverá encontrar e encontra dentro das premissas, né, e objeto, né, do contrato de concessão, tá bom? Muito bem, assim eu termino aqui a apresentação, eu vou solicitar a Simone que a disponibilize para vocês, tá certo? Desculpa. Tá. Então, a Simone acho que já disponibilizou para vocês a apresentação e eu fico aqui disponível para alguma dúvida e esclarecimento que seja necessário. Então, pessoal, vou agradecer ao Luciano aí, abrir para nossas contribuições, participações, dúvidas. Evolutiva, da ordem que a gente pudesse trabalhar entre 10 e 15 dias com essas devolutivas para a gente poder dar sequência, mas esse prazo é em aberto, a gente define ele aqui. Então, por ordem de inscrição, primeiramente Flávio, em seguida o professor Aníbal. Presidente, conselheiros, em primeiro lugar, parabenizar o Luciano. O Luciano esteve até na reunião da FAMOP há um tempo atrás, e eu sempre elogiei o trabalho dele. É uma pessoa competente, do bem, e fico feliz de você estar à frente desse trabalho, viu, Luciano? Me dá muita tranquilidade como cidadão ouro-pretano. Mas é muita questão técnica. Eu confesso que eu fico preocupado, acho que é um avanço ter ali um dimensionamento até ações. Nós estamos vendo isso no plano diretor agora. O plano diretor sempre vira uma carta de ótimas intenções, mas que às vezes não sai das diretrizes. Na proposta que está sendo apresentada agora do plano diretor, eles estão descendo um detalhe de algumas ações. E isso é muito importante. Eu vejo que esse plano de saneamento está chegando nesse ponto. Mas eu confesso, Luciano, que eu não tenho conhecimento para ver questões de drenagem, ou de saneamento, ou de água, de resíduo. Eu tenho com a visão de cidadão. Não sei, Aníbal, muito bom que a Aníbal pediu a palavra depois, trabalhamos junto um bocado da UFOP lá, se ainda caberia, Aníbal, alguma contribuição da UFOP para dar mais segurança ao trabalho, para dar mais, aquela palavra antiga, sustância no trabalho, né? Para dar mais conteúdo no meu trabalho, que é muito bom, então ele merece ter uma segurança boa para se avançar, e perguntar ao presidente se depois o plano seria encaminhado para a Câmara. Então, são duas questões. Pedir essa avaliação, se caberia, o Aníbal pode nos ajudar, se caberia alguma fala da UFOP ainda nesse sentido, e se o seguinte seria o encaminhamento à Câmara Municipal com projeto de lei, se seria esse o caminho. Obrigado, presidente.
Então, Aníbal, isso que eu ia falar aqui. pode falar? Pode falar. Então, sou da mesma opinião do Flávio, de que eu fico tranquilo, né, da seriedade do Luciano, né, na frente desse trabalho, na frente de fiscalizar esse contrato e contribuir para chegar nesse ponto de elaboração do plano. E aí, Luciano, eu queria, porque eu estou chegando agora nesse processo, porque realmente com essas tarefas da universidade, né, nas orientações aqui de mestrandos, doutorandos e alunos de graduação, e nas atividades de aula, de ensino, eu não pude participar, né, eu não participei de nenhuma oficina como cidadão, né, moro aqui em Ouro Preto, da elaboração do plano. Depois eu queria saber de você quando que começou e em que ponto nós estamos agora. Eu acho que isso para mim ficou perdido, entendeu? Eu não sei. Tipo, ó, nós estamos agora, falta só o parecer do Comusa para enviar para a Câmara e virar lei, sabe? Então, desde quando começou, quando começaram as oficinas e onde nós estamos, mas só uma dúvida. E agora, sobre a elaboração de um parecer e a avaliação detalhada, Flávio, é porque todo o trâmite do plano, se seguir o termo de referência da FUNASA, em tese, as oficinas e a forma que isso vai sendo instruído já denota essa avaliação, né? Então, quer dizer, o plano ele é participativo porque ele está o tempo todo sendo olhado pela sociedade, né, pela comunidade que está interessada na execução do plano. Por isso que eu estou perguntando para o Luciano como é que foi esse trâmite. Porque se segue o termo da FUNASA, seguiu isso. Então, eu acho que quando eu, por exemplo, com o olhar de pesquisador e de engenheiro da área de saneamento, eu posso corrigir um detalhe ou outro, né, mas eu não sei se a gente traria uma contribuição tão efetiva, tipo uma parte que o plano ficou completamente alheio, mas ao mesmo tempo a sociedade, digamos assim, caminhou para que isso fosse dessa forma. Então a gente não estaria interferindo nisso, entendeu o que eu estou falando? Eu fico com essa preocupação, porque o plano ele é o tempo todo participativo. Então, por isso, Luciano, responde para mim os trâmites bom, se você quer fazer uma intervenção, por favor, faça. Eu achei que o protocolo seria de levantar a mão aqui para poder responder, inclusive, mas se você quiser concluir, eu posso esclarecer posteriormente, mas você finalizou ou não? Não, eu posso só concluir rapidamente, então. Porque, assim, eu confesso que eu até ia olhar aqui no Zap quando que a Simone mandou para a gente, mas realmente é um tempo, né, curto para avaliar um documento com tanta complexidade tão grande, né? Quer dizer, na verdade, vários documentos, né? E quando a gente faz aquela passada de olho de professor, e já começa a pegar uma perfumaria aqui, perfumaria ali. Mas são perfumarias, isso não vai, sabe? Por exemplo, Chiquinho, o nosso projeto de vulnerabilidade, ele não está descrito ali como uma das ações isoladas, né? O Luciano muito bem colocou isso, né? Que tem ações difusas, né? Então, nosso projeto tem que estar ali, né? Nós estamos avaliando a vulnerabilidade das cachoeiras, que tem tudo a ver com o diagnóstico do saneamento rural, que a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles, não de Ouro Preto, mas de todos os municípios do Brasil. Então, certo? Mas isso é uma perfumaria, assim, é bom que esteja lá? Mas é uma perfumaria. E outros pontos, né, por exemplo, no diagnóstico mesmo, você pega lá a lista de escolas estaduais e escolas, né, que tem no município, né? Bom, isso é como é que se diz, um diagnóstico muito importante. Você tem ali todas as escolas listadas. Mas, olha, eu quero saber de todas as escolas listadas, quais têm esgoto tratado, quais têm água, né, que estão sendo abastecidas com água tratada, né? E isso é importante, principalmente quando a gente vai para a lógica do rural, né? Então, mas também está vendo que são perfumarias. Na verdade, essas perfumarias que eu estou dizendo aqui, Luciano, tem muito a ver com o que nós conversamos rapidamente no Zap outro dia, né? É que isso não tem, na minha visão, não tem problema, ou não seria um problema a gente aprovar o plano, mesmo com esses detalhes, na minha visão.
Porque se o plano for vivo, se ele for um plano que não esteja na gaveta, isso rapidamente vai se ajustar. A gente vai ter que, olha, o plano deixou de dizer isso aqui no diagnóstico, mas nós detectamos, a Secretaria Municipal detectou, né? E aí nós temos que, inclusive, colocar uma ação para acrescentar uma ação aqui no âmbito do saneamento do município, né? Se a gente voltar aqui, inclusive na minuta que a gente vai aprovar, né, daqui a pouco, sobre o nosso papel aqui enquanto conselheiro, é fazer esse tipo de ajuste no plano. O plano é um plano, né, mas ele cabe a ajustes. Então eu tenho essa visão, viu, Flávio? Mas vamos conversar. O Luciano vai falar aí, a gente vai acertando. Peraí, o Luciano falar, deixa eu só fazer uma contribuição breve aqui. Porque Flávio me perguntou uma questão também, eu já respondo. Flávio, há um entendimento de que a revisão não necessita de nova legislação, sabe? Então a gente precisa entender isso, mas eu também não vejo problema se o Conselho está aí, né, como órgão deliberativo também da política pública de saneamento, se a gente entender que deva ter força legal a nossa deliberação, não vejo problema não, a gente pode analisar com calma isso. E para complicar a resposta do Luciano, somando aí as questões do Aníbal, a gente está vivendo a nova legislação estadual com relação à regionalização, né? Então, os prazos foram prorrogados, o município de Ouro Preto tem interesse, desde que seja vantajoso para o contribuinte, sobretudo, né? Mas ainda nós não temos nada resolvido sobre isso, o Estado está batendo cabeça, os comitês de bacia agora estão jogando pesado com relação a esse ponto, principalmente o doce, né? Porque o doce são 7,5 bilhões a serem utilizados em 200 municípios da calha de Minas Gerais, mas de uma forma que a gente não enxerga isso com objetividade. Era a salvação, né, para todas essas questões aí, principalmente para o contribuinte, mas está tudo muito estranho. E dependendo, claramente, do próximo governador e do próximo presidente, né, porque fica todo mundo tentando tomar decisão, mas a própria legislação ela abre brechas complexas. E aí, a partir do momento que o Ouro Preto, por exemplo, assumir, integrar a regionalização, o nosso plano passa a não valer, porque passa a valer o plano regional de saneamento, né? Levando em conta os municípios que aderirem. Então, essas são as complexidades que a gente tem pela frente, mas até por ver isso muito em dúvida, a gente quer dar sequência ao nosso, né? Porque a gente já tem uma concessão feita, estamos aí trabalhando há um tempo e vamos trabalhar nesse sentido. E concordo com você que o documento é complexo, concordo com a explicação que você deu a Flávio, que nós cumprimos, né, as etapas colocadas pela FUNASA da consulta pública, de seguir ele tecnicamente, mas, todavia, sua contribuição é muito bem-vinda e de quem vier, o Flávio, todos os setores, para que a gente possa ter esse documento o mais discutido possível. Vai lá, Luciano. Bom, vou tentar aqui, foram contribuições realmente muito, muito relevantes, tentar sintetizar aqui um modo de enxergar todo esse cenário. Primeiro, Flávio, sobre a questão da complexidade, que o documento é técnico, é porque a premissa, de fato, é que ele seja técnico, mas construído a partir de, sensorialmente, né, junto com a comunidade, né? Sempre, em todo momento, todos os projetos dos quais eu participei, até da própria elaboração do plano, né, a premissa da participação social, ela estava ali pulsante entre todos os envolvidos, né? Nem sempre a gente consegue os resultados, vamos dizer assim, ou a adesão que a gente espera, mas só que a gente faz os nossos movimentos de uma maneira muito interessada que isso aconteça. E, dentro da construção, se, por exemplo, a gente tem em algum momento, alguma baixa participação, eu não lamento a ausência, eu valorizo presença. E quem esteve presente nesse processo nos trouxe muita informação, muito juízo de entendimento local, e favoreceu muito o nosso projeto. Uma ação que eu queria destacar que nós fizemos aqui, olha, nós não conseguimos, né, fazer uma oficina em cada, nós fizemos 8, viu, professor Aníbal? Fizemos 8. A gente não consegue fazer uma oficina em cada localidade, coisa do tipo tal. Mas, para a gente poder alcançar e chegar lá naquele lugar, a gente veio com, volto a frisar, com recurso nosso aqui, ideias nossas aqui,
um combinado com o colaborador José, que, José, você consegue deslocar para algumas comunidades e ir lá procurar uma liderança que não tenha ido na reunião e saber dela alguma coisa que ela quer dizer sobre aquela comunidade, e a gente foi assim, a gente foi em Mata dos Palmitos, a gente foi em Catarina Mendes, a gente foi lá no Engenho d'Água, estivemos aí percorrendo no tete-a-tete com as pessoas. Então, são ações simples, mas assim, de muito contundente no sentido de querer saber das pessoas, né? Que, no modo geral, trouxeram essas contribuições. E eu acho que outra coisa que vale muito a pena a gente mencionar é que a gente não sustentou aquilo que a gente queria propor, né, ou que adentrasse dentro da revisão, só nas nossas ações. O plano diretor estava aí acontecendo, né, teve oficinas fantásticas aí, com muita informação, e a gente teve acesso ao documento daquilo que as pessoas pudessem falar sobre saneamento, e a gente quis e trouxe isso para dentro do plano, como ali um validador, né, daquilo que a gente estava construindo. Então, acho que, assim, esse projeto, nesse sentido, ele buscou a sustentação dentro das premissas dos pilares de participação social, do horizonte, do planejamento, da questão estratégica e tudo mais, conforme eu explicitei na apresentação. Mais direcionado agora aos argumentos do professor Aníbal, sobre o processo, eu gostaria que o processo tivesse sido mais curto, tá, professor Aníbal? Mas a gente está com esse projeto aí andando há 2 anos e pouco já, né? Os percalços que a gente teve no decorrer desse projeto, um deles que eu queria destacar é que, na busca, inclusive, para que as pessoas pudessem participar, a gente convidando alguns atores para compor lá o comitê de acompanhamento, aí a gente não conseguia, né? Eu não conseguia que tivesse essa confirmação, né? E aí, na questão das agendas também, o comitê de acompanhamento podia reunir, coisa do tipo tal, eu recebi até uma crítica, mas muitas comunicações foram feitas por e-mail. Mas dentro desse processo aí, um pode, outro não pode, até que um ofício desloca para entregar em mãos. Então, a gente prezou por um princípio dentro da administração pública que deve prevalecer, que é da continuidade administrativa. Você oferece a oportunidade, você busca alternativas de ter a informação dentro das lacunas que possam existir, traga para dentro do seu projeto, mas a continuidade administrativa tem que acontecer, né? Então, o que teve na construção desse projeto? Teve um plano, lá no início, lá conjunto com o Consane, teve um plano de trabalho que foi desenvolvido, né? Esse plano de trabalho desdobrou em o que consistiria cada produto do plano, e assim a gente foi fazendo lá os checklists, né, dentro do plano de trabalho, para ver o que a gente estava cumprindo, referência lá no manual da FUNASA. A participação social, nós fizemos a questão das oficinas, 8 oficinas, né, em lugares estratégicos aqui no município de Ouro Preto, né, além disso, né, as movimentações, né, que a participação não foi efetiva em tal lugar, vamos deslocar até lá, vamos ir no centro lá daquele distrito, e lá tentar abordar pessoas e perguntar para elas. Então, a gente fez esse tipo de coisa, né, fomos construindo os projetos aqui já da parte técnica, né, o Consane apresentando os produtos e a gente validando, né, até que chegássemos, né, hoje, uma das premissas que a gente adotou é que a gente daria uma atenção muito grande aos programas, projetos e ações dentro desse, até porque ele é tradução de diagnóstico e prognóstico, de modo que ele pudesse, a pessoa, munícipe ou então um técnico, não vai ler o plano inteiro, mas se ele olhar para o programa, projetos e ações, ele vai ter a noção exata de onde que a gente quer chegar. E esse produto, ele é tão importante, que aí já de encontro à fala do Chiquinho, né, pode mudar o modelo de gestão do saneamento em algum momento aqui no município? Pode, mas programas, projetos e ações são coisas que você não abre mão. Ali está explicitado o que precisa fazer para a universalização do serviço de saneamento, independente de quem o faça, né? Independente de quem o faça, né? E para fechar, realmente isso precisa ficar muito claro, o plano nunca é estanque, né? A gente está no processo e a gente precisa, inclusive, enquanto administração pública, aprender a fazer o PDCA, né? Aprender a fazer o cheque, poder retornar uma ação, poder mudar um percurso, poder anexar alguma coisa que é relevante dentro daquele cenário. Agora, se a gente também for pegar, o professor Aníbal falou de perfumarias, deixando penduricais, se a gente for pegar todos os penduricais ali para poder botar dentro do plano, eu acho que daria até uma cumplicidade maior. E dentro do projeto, cada um que existe, esses projetos eles têm uma autonomia muito grande,
né? E aí, inclusive, a conversa com o plano de saneamento e o plano de saneamento com eles também, por exemplo, quando você coloca uma estação de tratamento de esgoto para poder funcionar, a questão da vulnerabilidade já está ali para ser viável à medida que você faça essas ações, né? Então, o plano não é perfeito, tá? O plano não é perfeito, mas só que foi um plano construído ou revisado, né? Buscando eliminar alguns penduricalhos desnecessários, vamos dizer assim, que estava na primeira revisão do plano, que contou muita história, mas objetivamente não disse a solução do problema do município. E eu estou confiante que esse trabalho ele é consistente no sentido de dizer, olhando para aquilo que está lá, o município precisa fazer isso para que tenha os serviços de saneamento universalizados, tá bom? Então, se ficou alguma lacuna aí de explicação, estou disponível para poder retomar. Ok, continua aberta. Então, a gente tem uma questão, que a Aníbal colocou a questão do prazo, né, Aníbal? Pela complexidade. O que vocês acham? Vocês sugerem aí? Em tese, o que a gente precisaria? Uma avaliação dos conselheiros, uma devolutiva, porque essa reunião não é para deliberar, é apenas para apresentar mesmo. E aí a gente coloca um prazo para que ele seja devolvido, que aí a gente vai, né, aprovar ou não o documento. Vocês acham que 15 dias está um pouco, assim? Dá? Claro que é um processo, né, como foi colocado aqui, complexo, mas que a gente não pode ter ele totalmente prejudicado em face, né, da renovação do conselho, etc., porque a gente teve um caminho, né, a gente seguiu um caminho com participações populares, apresentações, né. A Consane veio aqui no antigo Comus aqui só 2 ou 3 vezes, não foi, Luciano? Apresentar junto com você todo o processo. E uma hora a gente tem que... Veio a Câmara também, veio sempre aí. Isso. A gente precisa parir agora o plano, né, a revisão, né? Vai lá, Flávio, em seguida, Luciano. Presidente, eu estou abrindo aqui, enquanto a gente está conversando, eu acho que o perigo mora no produto 4, né? Onde é que tem isso? Eu estou com ele aberto aqui, deixa eu abrir. O produto 4 é que fala de projetos e ações para abastecimento de água, etc, etc. Eu acho que a gente tivesse um jeito da gente ter uma conversa. É claro que o plano é muito grande, mas como o Luciano mesmo tinha falado antes, esse produto 4 é que é aí que define as coisas, né? Estou aqui aberto, abastecimento de água de curto prazo. Então, fala aqui de Piedade, Água Limpa, Altas Dores, etc, etc. Se a gente tivesse um jeito, presidente, Luciano e colegas, de ver esse produto 4, Luciano, parece que ele é o mais importante, você tinha ressaltado até de amarelo, me ajudaria muito como representante da FAMOP aqui, até para poder dar né, algum retorno às associações que pedissem. E aí, eu volto ao Aníbal. Nós temos especialistas na UFOP, tanto em drenagem, quanto em resíduo, quanto em água, quanto em esgoto. Não sei que prazo teria. Eu cheguei a conversar, Aníbal, com a professora Tamara, há um tempo atrás, que podia ajudar na coisa do esgoto. Luciano, vou falar mais uma vez, não é desconfiando nada do seu trabalho, mas assim, pensa quantas cidades estão fazendo o seu plano de saneamento que tem a Universidade Federal do lado aqui que possa contribuir com a gente. São muito poucas. Então, assim, nós não podemos perder esse conhecimento que nós temos aqui, esse investimento público que nós temos aqui. O Aníbal é especialista. Então, presidente, de maneira bem objetiva, eu acho que a gente podia centrar a nossa conversa nesse produto 4. Não sei se estão de acordo, mas ali que mora o perigo, realmente, nós se definir o que vai ser feito. Eu vi que tem metas na frente, tem meta prazo e alguns quadrinhos preenchidos. Não sei se seria dizendo se seria meses, anos, não dá para entender ali. Sugiro isso, que a gente consiga ter uma conversa sobre esse produto 4, ele é o mais importante, e se a gente conseguir ter, nesse período, uma avaliação técnica, que seja de alguns professores da UFOP, que nós não podemos perder esse conhecimento, esse investimento público que nós temos aqui, eu acho que daria um passo grande e me daria, pela FAMOP, muita segurança para poder ir para frente. Obrigado, presidente. Tá, deixa eu passar para o Luciano. Ô, Flávio, eu concordo. Eu só não acho o seguinte, que a gente deveria colocar como sine qua non, sabe? Por quê?
que todo o tempo teve aberto a manifestação da UFOP, a gente sabe, da vida de todo mundo, etc. E assim, a gente expendeu, né, recurso público, tempo de todo mundo, etc. Então, a gente seria legal colocar um prazo, mas o que eu queria propor, antes do Luciano falar? De repente, a gente fazer um grupo de trabalho específico para esse produto, onde a gente, o Flávio já colocou, que ele participasse, chamar o Luciano, o Aníbal, se estiver à disposição para participar, colher algumas opiniões, outra pessoa que possa contribuir, e chamar o Narciso, que é o gestor do contrato da Saneuri, que eu acho que é fundamental também, a concessionária entender o que a gente está colocando de prazo para ser cumprido, né, atingir metas. O Evaristo acabou de mandar uma mensagem que justificando a ausência do Simone, parece que conste aí em ata, justificativa dele, que ele tinha uma reunião importante com o presidente da Câmara em Cachoeira, por isso que ele não estava presente. Eu pedi a ele, né, atenção para estar conosco aqui, que é importante, a gente está discutindo, né, o Conselho Deliberativo de Saneamento. Se a concessionária não está, a coisa não anda, né, ele já se comprometeu a estar nas próximas reuniões. Aí eu queria propor essa linha. Você, como gestor, Luciano, o que você acha? A gente quer esse grupo de trabalho específico, debruçando sobre esse produto, né, que contém metas e investimentos. Eu queria sugerir o seguinte: primeiro, se vocês me permitem, eu gostaria de um voto de confiança aí do Comusa, realmente, com relação ao conteúdo que está aí disponível. Não obstante, deve haver essa análise aí, realmente, desse grupo de trabalho. Eu acho importante que a gente discute. O plano não estanque é uma coisa que eu gostaria de reforçar. Para efeito de orientar, né, a análise ao produto 4, do ponto de vista social e participação social, Flávio, o que a gente precisa identificar nele lá é se o território do município de Ouro Preto está amplamente representado ali. A gente tendo isso, não com uma citação, a rua tal tem... Não é isso não. Mas o município, territorialmente, se a zona rural está nele representada, se os distritos estão nele representados, né, se as deficiências que a gente conhece de modo geral está mais representada ali. Essa análise, ela não é uma análise difícil de fazer, porque o plano explicita, né, os programas de ações explicitam muita coisa. Então, isso eu acho que se vocês encontrarem representado o território ali, já é um motivo, eu entendo, de segurança, né, para poder a gente seguir com esse projeto aí, dentro desse prazo de 15 dias, de análise de 15 dias, né. E uma outra coisa que também é esse grupo de trabalho, que eu acho que é uma ótima proposta, eu penso que ele é um grupo de trabalho que pode inferir acerca do plano de saneamento em determinados períodos ao longo do tempo, a cada 3 meses, a cada 6 meses, sabe, né, e a gente ir construindo relatórios ou informações que possam subsidiar, inclusive, a revisão futura, né. Por que eu digo sobre esse voto de confiança? Porque a gente está no avançado para a hora de um diagnóstico que foi feito lá em 2024, ali, 2025, né? Então, acaba se perdendo um pouco dessa ideia de diagnóstico quando você acaba por avançar muito na questão dessa decisão. Não estou apertando ninguém, não, sabe? Só um ponto de vista, tá? E estou falando isso porque eu estou muito seguro que, territorialmente, o município está representado no plano, no meu modo de entender. A gente fez aqui também algumas outras análises, inclusive essa compatibilidade, né, com LOA, com PPA, preocupados com isso, sabe? Sobre essa questão do próprio planejamento, do decorrer do planejamento do município. A gente teve um outro cuidado também de olhar para o plano diretor e ver se o plano estava ali com afinidade com as propostas que estão sendo discutidas no plano diretor, né? Então, isso também me dá segurança de dizer sobre essa questão desse produto. O que eu acho que ele precisa agora, né, é de uma revisão editorial, né, para poder uma no final, né, eu acho que, inclusive, eu tenho elaborado aqui algumas notas técnicas que serão direcionadas ao Consand para este efeito, né, e junto com isso que eu estou para mandar, eu quero ter esse parecer, vamos dizer assim, do Consand, mas, do Comusa, mas dentro desse juízo, né, da representação territorial, né, porque nós estamos, volto a frisar, no nível estratégico. A universidade, ela não, dentro desse âmbito agora de plano, de estratégia, dizer se a gente está escolhendo um ASB, um CEFIC, ou coisa do tipo, né, a gente não vai estar discutindo isso agora, isso é para executivo
depois, né? Então, incomoda um pouco, né, Flávio, que eu estou explorando essa questão técnica, né? Mas fazer tratamento de esgoto é uma premissa, é um objeto do plano de saneamento. O que já é outra, né? Então, eu estou muito tranquilo com relação ao município estar representado territorialmente no plano, estou muito tranquilo com relação aos métodos que nós usamos e buscamos, né, para que o juízo, né, e a participação social estivessem presentes no documento, né? Então, acho que isso me deixa à vontade para dizer sobre esse voto de confiança do objeto que a gente tem aí disponível para os senhores, tá bom? Beleza. Foi informação demais, Luciano. Importantes, todas elas você colocou. Vou sintetizar aqui. Então, a gente põe um grupo de trabalho para definir o produto 4 e vamos estipular um prazo para eles. Gente, só mesmo uma questão mesmo, que eu estou com dúvida. É o 4 ou o 3? Porque o 4 que chegou para mim é o plano de contingência final. E o 3 é o relatório de programas e projetos e ações final. É o 3, é o 3. Isso. É o 3, Luciano? Não, seu microfone, Luciano. Ele está intitulado Programas, Projetos e Ações. Este é o documento que eu acho que ele Então é o 3, viu, Flávio? Essa questão do 4 aí veio, Flávio, me desculpa aí, acho que eu não corrigi talvez na apresentação, alguma coisa, é porque a gente chamou o plano de trabalho lá no início do projeto como produto 1, entendeu? Então ele empurrou a numeração para, mas do ponto de vista do pacote plano de saneamento, né, que vocês receberam aí, é conforme está expresso lá, produto 3, Programas de Ações. A Simone acabou de mandar no grupo aqui, acabou não, né? Está no grupo, eu verifiquei 3. Bem alertado, Aníbal. Ótimo. Essa perfumaria foi a melhor de todas aí, ó. Pessoal, então, ô Luciano, a gente precisa saber se a gente define Flávio, Aníbal topa participar, Aníbal? Flávio já topou, né, Flávio? Eu falei, mas é porque eu entendi que... Estou à disposição. Aníbal, Flávio, Luciano, mais alguém? Já saí daqui com a reunião marcada. Então, acho que é isso, né? Vivi, você abriu a câmera aí, você quer participar? Eu acho que eu vou ficar nos bastidores. Tá. Natália? Não bate em mim, não, que eu sei que você tem muito trabalho no GCAB aí, mas só para saber. Ô, Chiquinho, você falou tudo, estou apertadíssima aqui. Mas, assim, fico nos bastidores igual Vivi, mas se precisar de alguma coisa, estou aqui. Tá bom. Então fica criado esse grupo. Aí, Luciano, vamos colocar um prazo? Ou vocês querem se reunir a partir da complexidade e anunciar para a gente um prazo? Sugestão que eles reúnam amanhã, 14 horas, remotamente. Aníbal, a sua agenda é mais complexa que a minha aí, ó. Você... Só um minuto, Flávio. Espera aí. Amanhã é quinta. Amanhã acho que eu tenho uma reunião às 14 horas com... Amanhã eu tenho uma qualificação de doutorado. Mas na sexta-feira não daria, não? Sexta-feira nesse mesmo horário que você sugeriu? Sexta-feira às 10? Sexta, 14. Isso, sexta, 14. Pode ser mais cedo um pouquinho, não? Deixa eu ver. Na parte da manhã é complicado para vocês? Na parte da manhã. É porque nós estamos na última semana, eu tenho uma outra banca de TCC. Mas um pouquinho mais cedo não daria, não, Flávio? Tipo assim... Pode manter as 14, pode manter as 14. Então, 14, sexta eu não posso. E um pouquinho mais cedo, você não pode, não, Flávio? Tipo assim... Eu acho que aí vai ficar uma coisa muito empacotada, né? Muito Almoço, empacotada. né? Mas vamos nós três resolver. A gente resolve então, acabar aqui, para não parar a reunião por causa disso. Pode ser? Isso, pode ser. Nós três conversando daqui a pouco. Tá bom, eu vou olhando aqui, tá bom. Então, pessoal, então fica assim definido, e aí após o retorno desse material, a gente coloca para apreciação, aí para deliberar mesmo, pode ser? Que aí a gente cumpre aí todo o cronograma, que já está em atraso aqui, pelo nosso ponto de vista. Então, a gente venceu
A nossa pauta tem assuntos gerais. Alguém tem alguma questão para trazer aí, colocar? Flávio? Presidente, duas questões, meio rapidamente. Nosso calendário de reuniões e o grupo de Zap, só a administradora que pode postar coisa nele. Eu acho que, para nós, se a gente tivesse usado o grupo do Zap para conversar sobre questões do Comus, ajudaria muito. Não sei por que é só o administrador que pode postar lá. Minha sugestão, então, que defina o calendário de reuniões e que a gente ou possa postar nesse grupo, ou que a gente crie um grupo em que os conselheiros possam se manifestar. Ô, Flávio, com relação ao calendário, ficou, né? Qual horário mesmo? Que eu muito conselho aqui, eu fico... Simone, me socorre aí, por favor. O calendário de reuniões, ele geralmente é a segunda quinta-feira do mês, às 10 horas, do Comusa, até então. E a gente ficou, ocasionalmente, de pedir reuniões, né? Esse horário, para que pudesse contemplar, né, as pessoas que queiram participar. Flávio? Ô, presidente, eu tenho dificuldade, acho que o vereador Ricardo Gringo também, quinta-feira de manhã, hora da reunião da Câmara. Eu estou dando assessoria para a Câmara, então acho que aí complicaria a participação dos vereadores, e particularmente a minha também, pela assessoria que eu estou dando lá, presidente. Quinta de manhã é difícil para mim. Esse foi um cochilamos aqui com relação a isso. Todos os conselheiros concordam, a gente... É segunda, quinta, Simone? Isso. A gente passar para segunda, quarta? Em face Na parte da manhã? Na parte da manhã? Isso. Tá, eu posso. Presidente, Oi. Para mim, tudo bem. uma sugestão objetiva, como nós estamos com metade dos conselheiros presentes, mais ou menos, uma consulta pelo Zap lá, fazer uma enquete, não seria um caminho? Licença, só deixando claro em relação ao WhatsApp aqui, porque um dos motivos dele estar fechado é que as decisões do conselho, elas devem ser tomadas de forma... Elas devem ser rastreáveis. Nós já tivemos problema com o conselho às vezes, de posicionamentos, de falas ali inadequadas dentro do grupo, e todas as decisões do conselho, elas têm que ser registradas via e-mail. Então, muitas vezes, essas conversas paralelas, elas se perdem dentro da questão da regulamentação. Caso os conselheiros desejem fazer um grupo paralelo para conversar, mas dentro do grupo de WhatsApp, ele é só para ser informativo mesmo, e até porque ele não é regulamentado, não é regulamentado por decreto, nem por resolução, então ele é só informativo e todas as tratativas têm que ser no conselho, tem que ser via e-mail para não se perder, e para a gente poder conseguir responder centralizado no e-mail. Mas os conselheiros, assim, por exemplo, nós temos outros conselhos que os conselheiros fizeram um grupo paralelo e só comunicam via e-mail as decisões. Ô, Flávio, isso aí. Vamos fazer o seguinte, então a gente coloca a enquete lá, que a enquete é possível todo mundo votar, né, Simone? Mesmo não enviando. E aí a gente cria um grupo paralelo aí, se quiser, para alguns... Eu sinceramente, eu quase não vejo grupo, sabe? Porque eu não aguento. Muita coisa eu fico desorientado. E o aconselhamento que a gente teve é da gente usar o canal oficial por e-mail, que aí sim a gente vai ter um elemento oficial para as tratativas. Porque às vezes aconteceu, porque estava no grupo, aí cria um negócio que, né, que às vezes fica oficioso, enfim, da gente ter esse encaminhamento. Por isso que a gente seguiu até alguns exemplos, né? O CBH São Francisco, ele segue essa tônica de ter o grupo oficial, como informativo mesmo das questões, e os conselheiros quiserem conversar, cria outros arranjos ali digitais para isso, mas a gente ter um órgão oficial para informação, não para discussão, porque a discussão a gente entende que é no pleno do conselho, né? Simplesmente isso, tá? Aí, Flávio está pedindo a palavra aí. Presidente, acho que a Simone pediu de mim. Simone? Só fazer uma sugestão, porque nós temos mais de metade dos conselheiros que não foram empossados ainda. Então, como a maioria dos conselheiros empossados estão presentes nessa reunião,
que mantenha-se a reunião nas quartas-feiras por enquanto e depois volte essa discussão após a posse dos demais. Levante essa enquete novamente. Por enquanto, permaneça nas quartas-feiras, porque já está de acordo que todos que estão presentes aqui são as principais entidades empossadas, já estão de acordo, a gente mantém, e quando os demais tomarem posse, a gente volta com essa discussão. Tudo bem para todo mundo, então? Para ser inclusivo, né, com o Flávio, o vereador Gringo que está presente, a gente faz na próxima quarta, e aí, uma vez a gente tendo o maior número de empossados, a gente possa discutir a agenda, excetuando a quinta de manhã, para que a gente tenha participação aí da Câmara. Então, Aníbal, em seguida Flávio agora. Ou Flávio era o segundo, porque você está aqui 1 e 3 para mim. Ah, É o Flávio, é o Flávio. Pode falar, Nil, por favor. Aníbal, Mas eu vou sair dessa questão da data. Então, peraí. É outro assunto. Gringo é sobre a data? Vereador Gringo é sobre a data? Para a gente está mudo. Peraí. Agora sim. Então, passou para. Então, peraí. Bom dia a todos. Eu estava num procedimento odontológico ali, cheguei a tempo ainda. É o seguinte, eu estava com a dúvida, quem falou, acho que foi a Simone, sobre essa questão olhei com o Chiquinho, sobre a questão de posse. Eu cheguei aqui agora, não escutei ela falando direito. Aí vai ser as reuniões às quartas-feiras, é isso, Chiquinho? E depois a gente toma posse? Só vem dúvida nisso aí, por favor. Não, você já está empossado hoje, automaticamente. E aí a gente vai mudar para que não prejudique a agenda da reunião da Câmara, que é quinta de manhã. Isso é o Flávio solicitou aqui, da gente passar para quarta. Ele solicitou uma mudança, né? Então a gente, a priori, vamos colocar quarta, e depois, quando a gente tiver um número maior de conselheiros empossados, a gente discute a data definitiva. Beleza? Tá ok, obrigado. Falou, Flávio. Em seguida. O grupo do Zap, eu acho que ele agiliza a conversa. Eu vou falar mais uma vez de outros conselhos. Não tem nem bom dia, nem boa tarde, nem Atlético, nem Cruzeiro, nem nada disso. É só para tratar de assuntos do conselho. Se alguém tratar de assunto que não seja isso, está sumariamente excluído. Então, a minha proposta é que a gente possa ter um grupo do Zap para trocar ideias sobre os assuntos que estão rolando na própria reunião do Convulsa. Ok. A gente segue essa premissa, tudo bem, Flávio? A gente tem esse informativo e a gente se organiza aí para maiores discussões. Aníbal, por favor. Então, eu sei que talvez ainda esteja cedo, aí eu peço até para o Chiquinho me podar, né? Mas eu tenho algumas questões que eu queria tratar nesse conselho, né? A primeira delas é a que me deixa mais preocupado, então eu estou falando assim, do ponto de vista de uma pessoa, de um professor que trabalha na UFOP e que muitos trabalhos de pesquisa são correlatos ao saneamento aqui no município de Ouro Preto, né? Ouro Preto, região, Mariana também. E eu tenho visto muitas mazelas, né, no saneamento, de forma geral, na área rural, sabe? Eu tenho muita preocupação com o saneamento da área rural. Então, em algum momento, Chiquinho, eu queria entender o diagnóstico, talvez até aproveitar o trabalho feito pelo Luciano, né? Do plano, ver o que tem de atualização nesse diagnóstico, para a gente entender quais as ações que esse conselho pode propor, né? A gente não tem aquele poder deliberativo da Câmara de Vereadores, mas nós temos essa preocupação, né? Não sei se os outros conselheiros têm, mas eu me preocupo muito com o saneamento rural aqui em Ouro Preto. Um outro ponto também é a questão da atuação da Saneouro, né? Então a gente precisa, aí eu não sei como é que estava com os outros conselheiros, né? Estou chegando agora, mas eu acho que a gente precisa entender ou ter um painel de metas cumpridas e metas que ainda estão por cumprir, né, da Saneouro, né, lá no contrato de concessão. E a outra é mais light, tá, Chiquinho? É um espaço numa próxima reunião para a gente apresentar os principais resultados, né, do projeto que a gente avalia os córregos e cachoeiras de Ouro Preto
no sentido de preocupação com a vulnerabilidade desses locais. Beleza, Aníbal. Então é o seguinte, do ponto de vista 1, 2 e 3, eu vou te pedir para que nos oficialize aí, para a gente colocar com ponto de pauta, pode ser? O 1, eu já vou especificar que a necessidade vai ser a gente propor também um grupo de trabalho. Por quê? Porque a gente tem uma ação isolada sendo feita agora em Engenho d'Água, com recurso do Comitê do Velhas, em Engenho d'Água e Maciel. Talvez a gente vá conseguir uma abrangência para a região rural de Santo Antão do Leite, com esse recurso do Velhas, porque eles pegaram um raio maior que vai conseguir abranger essa região, que pega o Alto Maracujá. Eu vou até convidá-los para vir aqui falar sobre isso, o prazo sustentável, quais são os produtos, etc. E a gente tem tentado aí fazer alguns projetos e captar recursos via o Comitê de Bacia do Doce. No entanto, nós somos surpreendidos com a negativação do nome de Ouro Preto em face da ausência de pagamentos da gestão passada de algumas outorgas. E outras a gente descobriu que o próprio órgão IGAM se equivocou, atribuindo ao município de Ouro Preto outorgas que não eram nossas. Então, a gente está em trâmite administrativo tentando resolver isso junto ao órgão, porque o CBH12 tem o programa Protratar, onde nós perfeitamente encaixamos na área rural para captar recursos para saneamento rural. Então, é um dos nossos objetivos, sabe? Então, a gente tem um gap com relação à Bacia do Velhas, que não tem um programa assim, oficialmente instituído, onde eles abrem editais e tal, e tem essa questão do Protratar no Doce, que a gente está tentando fazer parte, sabe? De forma oficial. Mas as discussões vão ser muitas, né? Porque a gente tem todo esse recurso aí do Doce também para vir, que da forma como está o Estado que vai designar como vai vir uma modelagem totalmente complexa, onde a drenagem não está sendo nem levada em conta, então nós vamos ter pano para manga, e acho que a próxima reunião nossa ordinária, que vai ser com o Vitor da ABS, nós vamos poder enxergar, segundo a visão da Associação Brasileira, né, de Engenharia Sanitária, como que o governo está pensando isso, e de que forma que a gente pode se organizar para requerer um espaço aí, desse quinhão de 7,5 bilhões, nunca teve tanto recurso voltado para saneamento, especificamente para a Bacia do Doce, mas de uma forma que os municípios e que a própria Cali não tem participado com o protagonismo desse processo, né? Então, a gente vai requerer essa questão. E a sua aflição com relação ao saneamento rural é a minha também. A gente fica sempre muito preocupado. Com relação às metas da Saneouro, acho que isso é fundamental, a gente trazê-los novamente, trazer o gestor do contrato, que é o Narciso, participando disso, para a gente poder discutir, aliado ao plano de saneamento, né? Por isso que é importante a gente ter o nosso, para poder adequar ali metas, e a vulnerabilidade, pioneira em Minas Gerais, né, Aníbal? Importante dizer. Vamos trazer os resultados em breve aí. A gente está com umas contraprovas aí, importantes. Sim, sim. Está encaminhando. É isso. Mais alguma coisa, pessoal? Eu agradeço a presença de todo mundo. Presidente, Ô, Flávio. nossa reunião fica então 12 de agosto, é isso? Segunda, quarta-feira de agosto. Isso aí. Perfeito. Tá. Às 10 da manhã, eu vou tentar confirmar ao máximo aqui a presença do Vitor Queiroz, para poder estar com a gente aí, o presidente da ABS. Se tiver algum intertempo e ele não puder, eu te aciono você e a Neuza para a gente pensar em outra pauta. Beleza? Então, obrigado, gente. Bom fim de manhã. Obrigado, presidente. E boa tarde para todo mundo aí. Um Obrigado, abraço. presidente. Tchau para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, valeu, pessoal. Tchauzinho, gente. Boa tarde. Nossa. Agora eu não entendi o que aconteceu com o meu computador. Já fiz reunião